Cumprimento a todos os irmãos e queridos ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma manhã, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. E hoje gostaria de convidar você para, junto comigo, abrirmos as vossas Bíblias, meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, Evangelho escrito segundo Marcos, capítulo 13. É um texto bem conhecido de todos, que tem por título o Sermão Profético, o Princípio das Dores. E assim diz a palavra do Senhor. E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedras que não sejam derribadas. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, e João e André, lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Amém, irmãos. Até aqui. Irmãos, esse texto, como é de conhecimento na grande maioria, Jesus aqui vai trazer para os seus discípulos os sinais evidentes da sua vinda, não somente da sua vinda, mas do final dos tempos e da consumação dos séculos. Não é de hoje que vivemos em um mundo em guerra. Desde o começo da história da humanidade, toda a história se construiu em cima de guerras, foi travada em cima de batalhas, guerras, impérios que se levantaram, impérios que caíram, povos que dominaram sobre outros povos. E ao longo da história, o ser humano desenvolveu a habilidade de construir grandes cidades, fortalezas, grandes edifícios, templos. Porém, o homem se esqueceu da sua origem, se esqueceu de Deus. E aqui Jesus vai instruir seus discípulos acerca dos principais sinais dos finais dos tempos. Notamos que seus discípulos estavam contemplando a beleza do templo de Jerusalém, todas as pedras, os ornamentos. E ao eles indagarem a Jesus sobre a grandeza daquele templo, a beleza, a arquitetura, Jesus lhe faz uma grande afirmação dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, nem mesmo aquele templo subsidiria. Então os seus discípulos interrogam, querendo saber quais sinais que haveriam de acontecer. Assim como nós procuramos entender os sinais e tentar nos precaver de alguma tragédia que possa estar para acontecer, seus discípulos queriam saber quais seriam os sinais dos finais dos tempos. Jesus vai começar a dizer: quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, nações se levantarão contra as nações. Nós vemos isso até os tempos atuais. Fomes, terremotos em uma escala muito maior do que acontecia antes. Pestes,
o nível da maldade humana em uma escala absurda. É claro que isso sempre aconteceu, porém nos finais do tempo, isso tomaria uma proporção muito maior do que o normal, muito maior do que acontecia antigamente. E o que nos preocupa é que as pessoas parecem ver isso, perceber isso e não se importar. Parecem estar indiferentes ao que está acontecendo. Mas Jesus aqui nos alerta que ainda não era o fim, mas apenas o princípio das dores. Nós cremos que estamos na iminência do Senhor voltar. É claro que durante nossas gerações nós crescemos escutando, talvez se você é de uma família de um lar cristão, seus pais comentando sobre a volta do Senhor, seus avós. E às vezes parece ter uma impressão de que está demorando, mas a cada dia que passa, estamos mais perto de nos encontrarmos com o Senhor dos Senhores, com o verdadeiro Deus, aquele que não é apenas uma imagem, mas é um homem em carne, em corpo, um ser que é vivo, que escuta, que os seus olhos estão atentos sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Estamos hoje mais perto do que estávamos ontem, da vinda gloriosa do Senhor. E em cima disso eu te proponho uma pergunta. Se hoje você se encontrasse com o Senhor Jesus, como que você estaria diante dele? Está tudo certo? Sua vida espiritual está em dia? Você está em comunhão com Cristo? Se Cristo viesse hoje agora fazer um panorama da sua vida, como que você acha que estaria a sua vida diante de Deus? Essa pergunta pessoal. Então eu convido você, se ainda não aceitou Jesus na sua vida, você que talvez seja afastado dos caminhos do Senhor, talvez você que está nos caminhos, mas está fraco na fé, hoje você tem a oportunidade de dobrar seu joelho, render-se aos pés de Jesus, pois os ouvidos do Senhor estão atentos às orações de todos os santos. A palavra do Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei. A palavra do Senhor também nos diz que perto está o Senhor de quem pode invocar. A palavra do Senhor também vai nos dizer, melhor ainda, que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Hoje, talvez possa ser a sua última chance. Hoje, talvez você possa ter a última oportunidade de poder se consertar com Jesus. Os dias estão se findando. O tempo está passando. E onde você quer passar a eternidade? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração. Que Deus abençoe o seu dia, guarde os seus caminhos. E assim agradeça esta rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.